Pessoal, então como é que é o planejamento do acordo? Como a gente viu em toda a liderança situacional, existe sempre um passo a passo para que a gente consiga entender de forma fácil e aplicar de forma eficiente. Então a gente sempre segue de forma estruturada, tanto em diagnóstico quanto em flexibilidade e também em acordos. A gente viu a importância, por que fazer acordos, né? A gente viu a importância de ferramentas de comunicação, o que é a comunicação dentro do acordo, ferramentas de feedback, mas quais são esses passos dentro de acordos em liderança situacional? São 3 passos basicamente. O planejamento do acordo em si, treinamento e aconselhamento diário e avaliação do desempenho. Planejamento do acordo é o início, né? Como a gente mesmo viu o primeiro passo. Esse início tem a ver com sentar com o liderado e combinar aquilo que a gente espera dele. Então aqui a gente está falando de estipular objetivos, estipular quais são as metas, como que a gente vai medir essa tarefa, mostrar o desempenho que a gente espera, combinar quais são os resultados que a gente vai esperar específico daquela situação. Esse é o planejamento do acordo. Então é muito uma comunicação junto com o liderado para a gente ter alinhado entre os dois o que se espera de todo o trabalho. Treinamento e aconselhamento diário é o dia a dia frente àquilo que foi combinado. Então, por exemplo, a flexibilidade de estilos, a aplicação de estilos de liderança tem a ver com treinamento e aconselhamento diário. Eu receber uma tarefa, reordenar, mostrar como é que se faz de forma diferente e entregar para esse liderado, faz parte de treinamento e aconselhamento diário. Então, todo dia a dia, tem a ver com aquela proximidade que a gente falou lá atrás, todo dia a dia frente e junto a esse liderado. A avaliação do desempenho depois de tudo isso feito, qual que e como a gente vai avaliar os resultados do que está havendo. E aqui também, como é que a gente ajusta a aplicação da liderança frente aos resultados obtidos. Então, como é que a gente ajuda o liderado a evoluir no ciclo da liderança situacional e como é que a gente ajusta frente à avaliação do desempenho. Então, se o desempenho foi bom, o que a gente faz? Se o desempenho não está sendo favorável, o que a gente faz também? Então, são esses 3 passos que compõem o planejamento do desempenho. Tem uma história no livro O Gerente Minuto que eu gosto muito, que fica bem fácil de entender como é que é pensado todo esse planejamento de acordo. A história é contada no próprio livro. É a história de um professor que todo início de semestre, quando ele chega em sala de aula, ele entrega para todos os alunos as provas que ele vai dar ao final do semestre. Essas provas já contêm todas as perguntas exatamente como essas perguntas vão aparecer no final do semestre. E ele deixa essas provas com os alunos para que os alunos saibam quais são as perguntas. Ao chegar na sala dos professores, todos os professores, o diretor dele, repreende ele dizendo: como assim? Isso é um absurdo. Como é que você entrega a prova de final de ano? Como é que você faz isso com os alunos? Como é que você faz isso com a nossa escola? E o professor, muito assustado, diz: eu não estou entendendo. Porque eu não só dei as perguntas para eles, mas o que vocês acham que eu vou fazer durante o semestre todo? Eu vou dar as respostas também. Então, não só estou dando as perguntas, como eu também vou dar as respostas. Porque é o meu papel e a minha preocupação genuína de que esse aluno tire 10 no final. Esse é o meu papel, que ele tire 10. Não é o papel meu papel como professor ajudar o aluno a tirar uma nota baixa, mas sim que ele tenha uma avaliação maravilhosa. Olha que maluco isso. Esse também é um papel de um líder. O líder precisa estar genuinamente preocupado com que esse liderado evolua na liderança situacional, para que ele tenha total autonomia, conhecimento e habilidades para lidar com as situações do dia a dia e com a sua tarefa. Então, os 3 passos são também bem contados nessa história. Entregar a pergunta exata para o aluno nada mais é do que fazer um planejamento desse acordo, combinar o objetivo, combinar a meta. Então, o que eu vou esperar de vocês são essas perguntas, é isso que a gente vai medir lá no final. Tá? A gente vai medir através disso. Passar o semestre ensinando quais são as respostas das perguntas é o treinamento e aconselhamento diário. Então, já que eu espero de vocês isso aqui, vamos fazendo juntos, deixa eu estar próximo de você te mostrando como é que faz. Para que na avaliação, que é o 3º passo, você esteja absolutamente eficiente e obtendo as melhores notas possíveis. Então, são essas 3 fases do planejamento de acordos que a gente passa para conseguir entender como a gente faz isso da melhor forma possível. Na fixação de objetivos, tem um dado muito legal, que precisa sempre estar alinhado
o objetivo que está sendo passado daquela situação com o liderado ao objetivo da empresa e também ao objetivo da área. O liderado, ele precisa entender o todo daquilo que ele está fazendo. Ele precisa ter uma visão macro em cima daquela tarefa específica. Então, para que ele tenha, e ajude no comprometimento lá para frente, mas para que ele tenha a noção da importância daquela tarefa dentro do contexto como um todo. Então, na definição de objetivos, ajude também ele a entender quais são os objetivos da empresa. Dentro desse objetivo da empresa, qual é o objetivo da área? Então, o que a área entrega dentro desse objetivo maior, que é o objetivo empresarial? E qual que é o objetivo desse funcionário? O que a gente espera? Qual que é o papel dele? Desenhe esse objetivo junto com ele. Chegue num acordo junto a ele com relação ao seu objetivo. Lembrando que se ele está em D1 ou D2, tem uma missão aqui do líder ser a pessoa que dá a direção, ou seja, a decisão precisa ser feita pelo líder. Em D3, se ele está em D3, a decisão pode ser feita pelo colaborador com a aprovação do líder. Já em D4, essa decisão é inteira do liderado. Então tenha isso também na definição de objetivos. Desenhe com ele quais são as metas. Quais são as metas esperadas frente à tarefa e frente à função dele. Então eu espero de você isso, espero de você aquilo, que você faça isso dessa forma, na data tal. A gente vai ver já um pouco sobre Meta Smart, então especificamente eu preciso disso, para isso, a relevância disso é assim, para que ele tenha também com ele todo esse trabalho de engajamento frente àquilo que ele está fazendo. E aí, dentro dessas metas, quais são as tarefas que ele vai executar, né? Então, essas tarefas, elas têm que estar ligadas a essa meta, que está ligada a esse objetivo. Uma coisa legal, tanto no acordo de objetivos, metas e tarefas, quanto também no diagnóstico e flexibilidade, quando você vai falar com o liderado, vamos supor que o liderado não concorde com você, ou no estilo de aplicação de liderança, ou no diagnóstico, ou frente à meta ali não está sendo muito bem entendido. Ele acha que é melhor por um outro caminho, enquanto você está achando que é melhor por um caminho diferente. No próprio livro O Gerente Minuto, fala-se muito de uma regra que é a regra de ouro. A regra de ouro é o seguinte: se há uma discordância entre ambas as partes, o líder pode primeiro estipular e voltar e falar qual que é o resultado esperado e deixar acontecer. Então, você está me dizendo que esse caminho é melhor. Eu espero de você esse resultado. Então vamos pelo caminho que você sugeriu e depois a gente mede o resultado, porque no final das contas é o resultado que importa. Se o resultado for de sucesso, que bom, então quer dizer que a gente consegue ajustar um novo caminho de acordo com o que ele tinha sugerido. Inclusive isso dá muita autonomia para o liderado também. Se o resultado não for esperado, você volta e fala, eu estava entendendo que o caminho era outro. Se por acaso o liderado não concorda, existe uma regra de ouro que é, no final das contas, se houver uma discordância muito forte, o líder decide. A decisão precisa vir do líder, ok? Mas é óbvio, por isso que a gente sempre fala que antes tem que ter esse pré-acordo. Algumas dicas sobre fazer esse acordo são a proximidade, como a gente viu na aplicação do estilo de liderança, ela é muito importante. Então você precisa estar próximo. Então a gente não recomenda que seja feito reuniões que tenha mais de um mês de separação entre uma data e outra, mesmo se ele seja uma pessoa que está em D4, e se eu estou aplicando um estilo de delegação, mas que haja uma constância. Então a gente fala geralmente de 1 a 2 semanas, que sejam reuniões breves, porque isso ajuda a colocar uma direção e um foco na reunião. Então a gente sempre dá uma dica de reuniões de 15 a 30 minutos. A reunião, caso seja desmarcada, precisa ser na hora remarcada com uma nova data. Quanto mais objetiva essa reunião, melhor. Então, isso tudo para a gente lembrar da importância desse acordo, tá? Vamos ver agora um pouco sobre Meta Smart. Vamos agora à parte de construção de metas, absolutamente importante naquele início de acordo, onde a gente vai falar sobre os objetivos, sobre as metas, sobre o desempenho que é esperado do liderado. E existe uma técnica muito simples na construção de meta que ajuda ela a ser alcançada. É uma técnica estudada ao longo dos anos e muito fácil de aplicar, que diz que se a gente seguir algumas regras na construção de meta,
A própria forma como essa meta é construída ajuda o cérebro a direcionar todas as atividades e todo o comportamento em direção a essa meta. Porque existem formas mais genéricas de se construir metas que dificultam a mente a associar aquela meta sendo atingida. E isso dificulta com que os comportamentos direcionem a isso. Essa meta é a Meta SMART. Meta SMART é uma sigla bastante conhecida. Aqui a gente está usando a meta SMART-R, que é a SMART-R, que coloca ao final acompanhamento e revisão, mas a gente vai falar sobre isso. O que é a Meta SMART? A Meta SMART ela vem de algumas siglas em inglês que diz o seguinte: S é de específica, em inglês specific. Então, específica é a primeira coisa ao se definir a meta, que essa meta precisa ser específica. E quanto mais específica, melhor é a meta. Por exemplo, se você falar que quer que o liderado, ao cumprir aquela tarefa, tenha mais resultado, você está sendo específico? Não. Porque a partir do momento, vamos supor que ele é um vendedor, que ele vendeu uma coisa a mais, ele já atingiu a meta, certo? Então a especificidade é o quanto, como, quando, tudo isso ajuda a especificar. Então eu espero que você atinja um padrão X de venda até a data tal usando a metodologia X, certo? Isso é ser específico. O M vem de mensurável. Ou seja, essa meta precisa ser mensurável. Uma meta muito subjetiva vai dificultar a pessoa andar em direção a essa meta. Por exemplo, quero ser mais feliz é uma meta pouco mensurável. Então, como é que a gente traz a meta que não é mensurável e para uma meta que possa ser mensurável? Então, peça para que... Como é que a gente vai conseguir medir isso? Quando é que eu vou saber que isso foi alcançado? Então, para mim, ser mais feliz é ter mais tempo livre. E mais tempo livre na minha cabeça é específico quando eu tenho 4, 5, 6, 7 horas no meu dia livre para fazer minhas coisas. E quando eu atingir isso, eu sei que eu vou estar mais feliz. Ou seja, a meta foi construída para que eu tenha 5, 6, aí a gente especifica, horas livres do meu dia. Então, precisa ser mensurável. Como é que é? Como é que eu vou ver aquilo acontecendo lá na frente? Tá? O A tem a ver com alcançável. Alcançável essa meta ela não pode ser irreal, ela não pode ser só um sonho, ela precisa ser realmente alcançável. Eu não vou colocar que a partir de amanhã eu espero que você quadruplique as suas vendas, ou que você num dia consiga fazer 1.300 ligações, coisas que são praticamente impossíveis, porque isso precisa ser muito medido também dentro dos valores daquilo que está sendo colocado. Você está disposto a abrir mão de todos os seus valores para realmente focar nessa meta, para que ela possa ser realmente alcançável? Porque senão essa meta, se a gente coloca ela como algo não alcançável, algo que eu vou ter que abrir mão de coisas muito importantes para conseguir realmente alcançar, a gente está fazendo uma meta que ela é pouco duradoura. Então ela precisa ser alcançável do ponto de vista, isso aqui, ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo super passível de ser alcançada. Ainda mais se a gente tem outros exemplos. Então, fulano de tal, na mesma função em outra área, consegue ter esse resultado. Então, isso me mostra que ela é alcançável se a gente trabalhar da forma correta. Ok? R vem de relevante. Essa meta precisa ser relevante. Relevante para quem? Para todos. Ela precisa ser relevante para a empresa, ela precisa ser relevante para a área, ela vai levar, e relevante aqui tem muito a ver com importância, ela vai levar a área para onde ela quer? Ela vai levar a empresa para onde a empresa quer ir? Ela é relevante para o líder? Ou seja, isso está me permitindo trabalhar e focar minhas atividades junto aos meus colaboradores da melhor forma possível? E ela precisa ser relevante para o colaborador também. O colaborador precisa falar, isso aqui é muito importante para mim. Isso, como a gente viu lá atrás, tem muito a ver com o grau de comprometimento dele. Então, ser relevante também isso me engaja em direção a isso, tá? E T tem a ver com o tempo, que é quando. Uma meta boa precisa ter a data quando essa meta vai ser atingida. Porque se eu não coloco a data, eu corro o risco de essa meta ficar para sempre. Se eu falar assim, eu quero começar a faturar X milhões com a minha equipe de vendas, e a gente não coloca tempo, pode passar 40 anos para atingir essa meta. Então, ou seja, uma meta precisa ser tempo, ela precisa ser temporal. Ok? E aí a gente tem o A e o R, que não é nada mais do que um trabalho do líder em ficar focado como é que estão
essas características da meta, né? O tempo todo eu estar olhando se ela é específica, se ela é mensurável, se ela é relevante, se ela é temporal, se ela é alcançável, que é o A de acompanhamento, tá? Eu estar acompanhando e próximo desse cara o tempo todo para a gente poder ajustar o que for necessário. E o R de revisão. Então, se precisar ajustar, a gente revisa todo o processo e reajusta a meta. Então, esse é o nosso SMARTAR, ok? Seguimos.